Produção Podcast Clio. A museologia é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre o ser, o patrimônio e o meio. E a história, né? A matéria história. O que tem a ver com museologia? Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Voltamos, primeiro programa de 2023, olha aí que coisa linda! Que lindo, cara! Então voltamos aqui, quem fala é Gustavo Nalva, e para falar hoje sobre esse episódio lindo, maravilhoso, né, sobre história, que vai envolver história, vai envolver museus e muitas coisas maravilhosas, tenho aqui na bancada ela, minha querida Marina Gouveia. Hello, museanders! Oi, Gu, que saudade! Primeiro episódio do ano e a gente começa já muito bem, diga-se de passagem, maravilhosamente bem. Espero que esse ano a gente tenha boas surpresas e que a gente colha coisas boas por aí. Vocês por aí também, museanders, e espero que gostem desse nosso primeiro episódio, que temos quem aqui, Gustavo? Ah, hoje é um episódio especial. Primeiro mandar um beijo pra Ju, que infelizmente na gravação de hoje não pôde estar com a gente, né? Então um beijo, Ju. Beijo! E com a gente hoje tá ela, linda e maravilhosa também, Tupá Guerra! Oi, gente, tudo bom? Então, aprendi que é pra chamar de museanders. Essa é a denominação correta? Tá bom, então. Muito prazer. Muito prazer, museanders. É isso. É isso, né? É isso, museanders, nossos queridos museanders. É de Ju é muito criativa. E Entendi. É isso. Tupá, pra quem não te conhece, eu acho um pouco difícil, mas pra quem não te conhece, quem é Tupá Guerra? Gente, as pessoas... eu sei que eu sou arroz de festa de podcast, mas às vezes as pessoas não me conhecem, faz parte. Quem é Tupá por Tupá, né? Me sentindo no de frente por Gabi nesse momento. Então, meu nome é Tupá Guerra, eu sou historiadora, eu sou formada pela Universidade de Brasília, fiz meu mestrado na Universidade de Brasília, minha especialidade é História Antiga, eu fiz meu doutorado na gringa, na Universidade de Birmingham, da Inglaterra, e em História Antiga eu me especializei em manuscritos do Mar Morto. Pra quem não conhece, são um conjunto de textos de mais de 2.000 anos de idade, textos religiosos judaicos, e mais especificamente eu estudo capiroto. Então, em alguma medida, eu posso dizer que eu sou capirotóloga, ou demonóloga, ou, enfim, qualquer outra denominação que vocês queiram dar. E é isso que eu faço na vida. Atualmente eu sou também professora da Universidade de Brasília, eu tô como professora substituta e tô amando essa vida, é isso. Ô, Gu, eu acho que na arte do episódio tem que estar aqueles círculos cheios de coisas geométricas dentro, assim, sabe? Vai tá. Muito bom. Assim, modéstia à parte, nossas capas são bem criativas, você vai ver. São bastante. Bom. Coloca aquele meme do demônio vermelho com aquela cara de safado, assim, sabe? Vou colocar aquela figurinha que você mandou, que às vezes Satanás é argiloso. Eu gosto muito do Satanás argiloso. É muito bom. Ele é importante, o Satanás argiloso. Tupá, já começando com pergunta polêmica ou não sei. Eu sei que uma época da sua vida você trabalhou com museu, foi do Tribunal de Contas, né? Isso. Já do fizeram. TCU. Já fizeram a piadinha que você trabalhou no museu do TCU, do teu curso? Gente, eu trabalhava no museu do TCU. Como que vocês acham que as pessoas vivem naquele lugar? A gente faz piada? Bom, fazer o quê? Faz Eu parte não da vida. conhecia essa piada, gente, eu adorei. Teve uma das exposições que a gente montou foi sobre saúde no Brasil, né? Sobre o SUS e tal. Inclusive, vocês ainda conseguem acessar online. A gente vai falar mais disso. Mas antes da exposição, a gente pediram pra gente fazer umas perguntas instigadoras pra fazer o pessoal querer, né? Ir visitar a exposição e etc. E daí a gente colocou, assim, né? Como o TCU colabora com a sua saúde. E daí
ficar bem grande. Como o TCU colabora com a sua saúde, no vidro, bem grande. Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menina? Gente, tem que... Gustavo, abre a sua risada. Não tem como. A gente que trabalha lá costuma. Uhum. Eu ria mais porque as secretarias de controle externo são chamadas de CSEX. Oh. É fofo. É fofo. Eu falava, tipo, é CSEX. Aí eu falava, é CSEX. Foi. Maravilhoso. Já começamos ótimo. Mas assim, Tupá, pra gente iniciar aqui, qual a sua relação? A gente já falou que você trabalhou lá no Museu TCU. Qual que é a sua relação com os museus? Em relação à sua vida, qual a sua relação íntima, relação pessoal ou relação trabalhista com os museus? Eu posso dizer uma relação formal e informal com os museus, né? A minha relação informal com os museus é de paixão desde sempre, assim. Eu não vou dizer que isso é uma regra para todo historiador, porque eu não conheço todo historiador, mas boa parte dos que eu conheço são apaixonados por museus. Historiadores tendem a gostar muito de museus, em grande medida porque a gente tem o fetichismo do historiador, do objeto, né, e do documento, a gente acha muito legal. Oh, meu Deus, o documento pra encostar, um negócio, a gente adora encostar nas coisas. Mas além desse fetichismo do historiador, eu sempre fui muito apaixonada por museu, eu sempre gostei muito de história. Então eu sou dessas pessoas que desde pequena ia passear em algum lugar e queria visitar os museus do lugar. Mesmo sendo um museu pequeno, mesmo sendo um museu, né, que nem todo mundo ia achar legal. Claro que por muito tempo com uma visão muito mais idílica do museu, sem questionar o museu, até porque a gente nunca foi criado para questionar o museu, né? O museu é essa instituição, assim. Então eu tenho uma paixão por museu, assim. Não, é uma parada que eu sempre gosto de visitar. Assim como cemitérios, que, né? Eu sei que vocês têm um episódio de cemitérios e museus. Um beijo pra Nani. Beijo, Nani. Beijo. E eu tenho também, eu gosto muito de visitar cemitérios. Eu conheço muitos historiadores que também fazem isso, né? Porque o cemitério nos conta muito sobre aquela sociedade. Historiador é um bichinho que gosta de coisa morta, né? A gente tem essa mania. Mas os museus em si sempre me encantaram. Sempre foram espaços um pouco de paixão. E daí, quando eu fui estudar na gringa, eu conheci um outro jeito de museu. Isso não é uma crítica ao nosso jeito de museu. Talvez uma crítica à falta de recursos dos nossos museus. Mas eu conheci museus em que tinha muito mais coisas pra tocar e que eram muito mais interativos. E isso também me apaixonou demais, assim. Ainda mais porque eu gosto muito de indumentária, que é uma área que, embora não seja minha área de pesquisa principal, eu trabalho também com reconstituição de roupas, né, de costurar roupas históricas e tal. Então, tem um pouco a ver com isso, né, e a possibilidade de encostar nas coisas no museu, a possibilidade de interagir com as peças do museu sem ser só distante, abriu um mundo, assim, pra mim, de tipo, caraca, o museu, ele pode ser uma coisa que não é só esse espaço sacralizado, assim, ele pode ser um lugar onde a gente ri, onde a gente faz piada, onde a gente anda, enfim. E é muito também, e isso foi uma reflexão da minha mãe, quando ela me visitou na gringa, que a gente foi passear no museu, e ela ficou encantada com a possibilidade das crianças da gringa poderem ir no museu e ver tanta coisa, porque a gente não vê tanta coisa, a gente não tem tantos museus. Eu lembro muito, e foi numa exposição, não exatamente no museu, era uma exposição sobre o ouro no Brasil, tava no CCBB, não era, né? E foi a primeira vez que eu vi um lingote de ouro ao vivo, da coroa, que eu só tinha visto no livro, e ele é muito menor do que eu imaginava. E eu fiquei, tipo, muito de cara, assim, eu fiquei, tipo, caraca, é muito pequeno, eu nunca imaginei que era pequeno, eu achava que a barra de ouro era uma parada gigante, não, é um negocinho, assim, tem o quê? 10 centímetros, talvez, é um negocinho pequeno, e eu fiquei muito encantada com aquilo também. Então, o museu, diga. Não, desculpa, eu lembrei que eu tive a mesma sensação quando eu vi um desse no museu, eu acho que é Museu Histórico de Minas, lá em BH, sabe? Tipo, um negocinho desse tamanho, pequenininho, tipo, do tamanho, tipo, é do tamanho do meu... negocinho? E, cara, e outra sensação, a sensação que eu tive igual, só que por contrário, é que eu já sabia que o Independência ou Morte era grande, né, o quadro. Eu já sabia que era grande, mas eu não sabia, né, que era tão grande. É impressionante, eu concordo. Então, e pra minha mãe foi mágico isso, assim, porque no caso era um museu britânico, eu morava na Inglaterra, então a gente foi no museu britânico, tinha um monte de criança no museu. E daí é tipo, caraca, essas crianças, elas têm acesso a coisas que eu só tive no livro. Então, pra elas, a história tem uma vivacidade
cidade que pra mim nunca teve. Tem várias outras questões pra gente colocar, não tô aqui pra dizer que o Museu Britânico é incrível, maravilhoso, né, porque é o Museu Britânico, gente, a gente não pode, né, estamos aí pra não podemos defender. Adoramos polêmicas aqui sobre museus. A gente claramente sabe que o Museu Britânico não roubou mais do porque não teve tempo, né, porque assim, então, mas essa era uma parte da minha vida com museus, e daí eu voltei do doutorado e fiquei desempregada, como boa parte das pessoas que voltam do doutorado ou que terminam o doutorado, né, fica aí a crítica à ciência brasileira. Eu voltei do doutorado num momento muito tranquilo pra história do Brasil, eu voltei em 2018, então eu peguei assim, ó, foi muito tranquilo pra saúde da cabeça, foi ótimo. No começo de 2019 eu consegui um emprego no Museu do TCU, e por sinal eu brinco até que a gente tinha uma dinastia no Museu do TCU, porque eu conheço as duas historiadoras que vieram antes de mim nesse mesmo cargo, e são duas colegas que fizeram história comigo, então eu falava, nossa dinastia de historiadoras do TCU. Mas... É uma linhagem. Isso, é uma linhagem, nossa, toda uma coisa. E daí eu comecei a trabalhar no museu, e foi uma experiência maravilhosa. Eu trabalhei quase 4 anos no museu, eu saí do museu agora porque eu fui chamada para professora temporária da UNB, e embora fosse menos tempo, né, o trabalho do museu ligeiramente mais estável, mas ainda assim eu quero muito dar aula, então, enfim. Mas a experiência do museu abriu muitas portas, me mudou muito a minha forma de ver a minha própria pesquisa da antiguidade, e foi muito legal, sem contar que eu era contratada na carteira de trabalho, tá escrito historiadora, e qualquer historiador sabe que, eu não conheço muitos outros historiadores contratados como historiadores. É muito fantástico, eu sei que a museologia tem uma reserva de mercado um pouquinho mais estabelecida e tal, mas caso os ouvintes não saibam, a profissão de historiador só foi regulamentada durante o governo Bolsonaro, depois de mais de 30 anos de luta para regulamentar a profissão. E é muito contragosto do Bolsonaro, né? Que ele, na verdade, ele não sancionou, né? Ele vetou, voltou, aí o pessoal fez ele sancionar. Mas ele vetou. A hora que saiu no Bolsonaro, eu falei, por quê? A gente tá há 30 anos querendo esse negócio, tinha que sair agora? Que não quero defender. Mas ao mesmo tempo que ele deu essa, ainda que não querendo, bateu na trave ali e entrou sem querer, o ensino de história tá capengando, né? Na base, né? Reforma do ensino médio, né? Uhum. E tem muito uma visão, tem um pouco a ver. Hoje eu tava antes de gravar, eu já comentei com o pessoal aqui antes da gravação, eu tava dando aula de introdução. Uma das matérias que eu tô dando é a introdução ao ensino da história. E hoje a gente debateu o museu na aula, e patrimônio e etc. E uma das minhas alunas comentou que pra ela não, antes de fazer a matéria, ela não entendia muito o porquê da história e tal, o que fazia sentido da história, mas porque infelizmente a gente ainda aprende história muito como decorar data e decorar fato, e não toda a outra parte da história, que é a crítica, que é ver as coisas de forma, né, de questionar e etc. Então, é isso, né, é um ensino muito mais tecnicista, que não foca numa visão mais de pensamento, e eu nem tô aqui só pra dizer que história tinha que ter muito mais horas de aula, assim, até acho, mas eu acho que tinha que ter filosofia na escola com muito mais frequência. A gente tinha que ter filosofia, não uma aula por semana, porque ninguém consegue desenvolver um trabalho decente com uma aula por semana, gente. E daí o pessoal reclama, porque na minha filosofia o professor só dava história dos filósofos. Porque era uma aula por semana e ele tinha que cumprir o que estava mandado, mas eu ouço o pessoal, às vezes, de biológicas e de outras áreas falando, tinha que ensinar método científico. Sabe qual a matéria que ensina isso? Chama filosofia a matéria que ensina isso. Contar pra vocês o negócio. Mas é isso, acho que a minha relação com museus, ela tem essa parte de encantamento da vida e tem essa parte mais profissional mesmo, que foi fantástico, e eu tive muita sorte que, a despeito de ter trabalhado no museu durante o governo Bolsonaro, né, o meu trabalho no museu foi durante o governo Bolsonaro, uma das minhas vitórias, e que eu fico muito feliz, foi que a gente inaugurou uma exposição sobre a história do SUS, com uma área da exposição falando sobre população indígena no Brasil, durante o governo Bolsonaro, então, é isso, são as pequenas resistências que deixam a gente muito feliz. Simbolicamente simbólico. Isso. Mas eu tinha muita liberdade no TCU. E eu trabalhava muito próxima da equipe de museologia. O museu do TCU, ele tem uma estrutura que eu sei que outros museus do Brasil não têm. Eu tenho plena consciência disso. Então a gente tinha na equipe, ainda a equipe era pequena, mas a gente tinha uma historiadora, no caso eu tô falando uma, mas poderia ser uma. Quando eu trabalhei lá, era uma equipe feminina, né, praticamente. A gente tinha uma historiadora, uma museóloga, uma arte educadora e uma produtora cultural. Essa é a nossa base de equipe. Fora isso, a gente tinha 2 auxiliares
área de conservação e restauro. Então, é uma equipe que não é grande o acervo do Museu do TCU tem mais de 7 mil itens, tá, gente? Só pra vocês terem uma ideia do nosso do pequeno acervo que tinha lá. Então, assim, ainda não é uma equipe que vai, né, que é enorme, mas é uma equipe que nem sempre os museus têm acesso. E a gente trabalhava muito em conjunto. Então, era muito legal poder pensar uma exposição sentando junto a história, a museologia, a arte, a educação e debatendo o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, como que vai funcionar pra você, enfim. Então, essa liberdade era maravilhosa. Sim, a gente, infelizmente, tem muito museu no Brasil, principalmente museu municipal, que se tem um museólogo, uma museóloga, faz o trabalho toda essa equipe que a Tupá falou, né? É a equipe, né? E... vamos ver, né? Tamo aí, ano novo, governo novo, vamos ver o que a gente consegue tirar daí, né? A gente não pode ter muita esperança, não, porque, né, a gente conhece o mundo, mas estamos aí. Eu só vou recapitular uma parte que você tava falando aí e lembrar uma experiência minha, que no curso técnico de museologia que eu fiz aqui no Centro Paula Souza, né, em São Paulo, na ETEC, uma das primeiras aulas que eu tive foi com a matrona desse podcast, que a gente elegeu como matrona, que é a Marília Bonas, hoje é diretora do Museu da Língua Portuguesa. Ela... a primeira aula dela, uma das primeiras aulas dela foi uma aula de história, porque ela é historiadora, depois ela virou museóloga, né? E foi falar sobre objeto. Ela falou assim, pega um objeto que tá na sua mesa aí agora. Aí eu peguei uma caneta. Vou até ilustrar pra nós aqui os três aqui, né? Aí, caneta, beleza. Agora você vai fazer várias perguntas pra essa caneta. O que é esse objeto? Quem que construiu esse objeto? Pra que ele foi feito, né? Qual que é a finalidade? E, tipo, foi basicamente uma aula de historiografia, a primeira aula que eu tive lá. E eu tive muitas aulas, que quem não sabe, eu fiz história na FMU aqui, e depois eu fazia o técnico museologia. E muitas aulas que eu tive na faculdade, eu tive depois no curso técnico, assim, misturado com várias outras experiências. Tanto que a gente fala que museologia, ela é uma matéria interdisciplinar, né? Então, não tem só história, tem química, tem física, tem sociologia, filosofia, e é uma coisa muito louca, e eu sempre quis discutir essa pauta que a gente tá discutindo hoje com a Tupá, que é sobre o papel do historiador mesmo, né? Do que vale a história dentro do museu? É só pra ela ser guardada lá? É só pra ela ter um documentinho bonitinho? A história do SUS, quem assinou o negócio do SUS aí que tá aqui, ó, pronto, é isso. É só pra ter o fichiche da gente ver o original ali, né? Então, eu tô gostando muito desse episódio já. E essa questão do fetiche do historiador, né, a gente fala assim, mas é porque é isso, o historiador tende a gostar muito de ver o original, né, e de pegar o original. Tem questões práticas relacionadas a isso, com certeza, porque historiadores ainda tendem a ignorar a materialidade das fontes com muita frequência, e daí quando a gente não tem acesso ao original, a gente fica muito preso só ao texto, e eu tô colocando fonte como texto, porque a gente sabe que nem toda fonte é texto. Mas quando é texto, a gente tende a ficar só no conteúdo do texto, e a gente não olha tanto a materialidade, qual o papel que isso foi escrito, qual o tipo de caneta, esse papel é frágil, o papel tá amarelado, como que ele tá conservado, esse tipo de coisa a gente tende a ignorar. Então, tem um lado prático, que eu acho que historiadores precisam ir mais pra mexer nas coisas mesmo, mas tem o lado só que a gente acha legal, a gente acha muito legal, tem que pegar o original, chegar perto do original, e daí tem toda aquela lenda, né, que você tem que usar luva pra pegar em tudo do museu, e daí, tipo, não, nem tudo, nem sempre a luva é a melhor forma de mexer numa coisa, né? Você vai pegar a luva de pano pra mexer no livro? Nem sempre, você vai rasgar a página, não é pra você pegar a luva de pano e mexer no livro. Então, tem essa relação com o museu, que o historiador muitas vezes, claro que vai variar, né? Eu acho que tem uma diferença grande entre o historiador que trabalha no museu e o historiador que usa o museu de vez em quando pro seu trabalho. Então, eu vejo que o historiador que trabalha no museu, ele costuma estar muito mais engajado nessas outras questões. E o historiador que usa o museu de vez em quando, ele tende a ver o museu muito mais como esse auxiliar da pesquisa, talvez. Então, tem essas duas relações que são interessantes de explorar e pensar, assim. Eu ia comentar exatamente sobre isso, né? Eu vejo muito, e aí isso pode ser aplicado não só para historiadores, mas para profissionais da educação no geral, né? Às vezes, e não só o museu, mas enfim, o cinema, qualquer outro tipo de via do que a gente chama de educação não formal, às
vezes acaba funcionando ou sendo colocado num papel de ilustração ali do conteúdo, né? E aí, eu sou educadora e em breve serei formada em museóloga, apesar de atuar na área há um tempo já. E sempre, assim, trabalhei também em trocentos tipos de museu. E sempre em museus que tem um apelo mais histórico, tem a galera que tem o fetiche, é original, não é, não sei o quê, nanã. E a gente lida muito até, enfim, é um reflexo do ensino base, né, da escola também, e até professores reforçando vários estereótipos do tipo, qual é a primeira coisa que você pensa quando você vê lá o Independência ou Morte no seu livro de história? A gente não é estimulado a pensar que aquilo é um quadro que foi encomendado, então tem um monte de símbolos ali, a gente vê aquilo, a gente aprende, ou até intuitivamente acaba entendendo aquilo como um registro, como nossa, foi assim mesmo? O que aconteceu? Então, tava lá o Dom Pedro com aquela roupa maravilhosa, aqueles cavalos musculosos se movimentando naquela coisa, naquele negócio heróico, e a Casa do Grito tava lá e não tava. E aí, quando você descobre um monte de coisa, isso eu tô usando um quadro só de exemplo, né? Quando você vai começando a pensar, e aí o museu é o espaço que você começa a se ligar de várias coisas, do tipo, toda vez estava eu lá, tem um quadro lá, por exemplo, no Museu do Ipiranga, né, que já que a gente tá falando de Independência ou Morte, tem um quadro lá que fala, eu não lembro exatamente o nome, mas é uma coisa assim, chegada do Pedro Álvares Cabral em 1500. Aí todo mundo, legal, chegada do Pedro Álvares Cabral. E tem as pessoas indígenas com umas roupas de oncinha, assim, com umas peles de onça, e umas penas vermelhas, assim, uns cocares vermelhos. Eu falei, que curioso, né? Aí eu peço para as crianças verem, então, o quadro, né, refere-se a uma cena de 1500, mas ele foi pintado quando? Aí lê na segunda linha, assim, 1900. Tipo, ele foi pintado trocentos anos depois. Como é que você acha que a pessoa tava lá pra ver se aquilo aconteceu assim, desse jeito? Aí eles começam, né? Entendi. Aí sim você vai entendendo que é pintura, gênero histórico, romantização, símbolos, blá, blá, blá. Pra então, eu tinha um professor de biologia que falava que a gente era imbecilizado, sei lá, nem sei falar, na escola, e fora da escola a gente passava pelo processo oposto, de não sei nem falar, ser desembecilizado. Desimbecilização. Isso. Porque aí você começa a pensar, enfim, a aprender a pensar, né? Geralmente o ensino formal, a depender de onde você estuda, você não aprende a pensar, você aprende a reproduzir coisas, né? É o mais geral. Então, às vezes, tem professores que, por mais que tenham essa boníssima vontade, são essenciais trazer os alunos, né, na intenção de trazer o aluno ali para discutir o conteúdo de sala de aula no museu, às vezes eles vêm cheio de estereótipo também, cheio dessas, enfim, ideias aí pré-concebidas, e é muito legal quando o professor tem abertura para desconstruir tudo isso, até nele mesmo, né? Que, enfim, isso aí é o processo educativo. Né? Com certeza. E assim, né, eu lembro que quando eu estudei história, eu aprendi isso muito claro, assim, né? Se só usa uma coisa no seu trabalho, a gente, pelo menos na faculdade que eu fiz de história, se macetou muito na nossa cabeça que você não usa coisas para ilustrar. Inclusive, é uma coisa que quando eu comecei a fazer mais divulgação científica e conviver com pessoas de outras áreas, eles falam, por que você não coloca uma figura? Eu falo, porque eu não tô analisando a figura. E eu só posso colocar a figura se eu analisar ela. E eu não é minha área, eu não entendo super de análise de figura e de quadro, eu não posso sair colocando quadros por aí. Tipo, não é a coisa que eu posso fazer. E eles não entendem, eles ficam todos muito confusos, assim, de tipo, mas coloca a figura, pai. Eu, tipo, não vou colocar a figura. Enfim, eu lembro, durante o doutorado, eu participei de uma conferência, eu não sei na museologia se eles têm isso, mas na história, a gente não tem esse rolê de conferência que tem pôster. Na museologia tem pôster? Tem, alguns eventos tem. Na história, raríssimo, assim. Eu fiz um pôster quando eu terminei o PIBIC e foi uma experiência bizarra, porque era tipo, como assim um pôster? O que a gente faz num pôster? Nem o historiador sabe fazer pôster. E daí, no doutorado... Agora eu tô na dúvida, viu? Porque, sim. Bom, vamos deixar isso em suspenso, vai, fiquei na dúvida. A gente aprendeu a mexer, mas foi no técnico, né, a fazer pôster. Mas também é porque o historiador não sabe mexer no Canva. Não sabe mesmo, a gente não sabe, a gente sabe mexer no Word. Inclusive, eu fico confusa com o Google Docs, eu sei que outros historiadores devem saber, mas eu fui tão treinado no Word, o Google Docs me deixa confusa e eu acho que ele tem poucas ferramentas porque eu preciso. Eu preciso de mais ferramentas, porque eu tô acostumada com mais ferramentas. Mas, então, no doutorado eu tive que fazer um pôster. E daí foi isso, né? Tipo, como que... A pessoa falou, não, você tem que ilustrar o pôster. Eu falei, como que eu vou ilustrar o pôster, gente? Tipo, o que eu trabalho parece muito legal quando eu falo, que eu
sou apaixonada pelo assunto, tem coisa legal pra falar e tal, mas os manuscritos do Mar Morto não são uma coisa massa, assim, tipo, que qualquer pessoa vai olhar e vai falar, tipo, uou! É um monte de papel rasgado. E é pequeno, e tá em hebraico. Então não é uma parada, assim, que chama atenção. Inclusive, isso me lembra que no meu primeiro mês no doutorado, a minha orientadora falou, olha, vai ter tá tendo uma exposição dos manuscritos do Mar Morto. Tava na gringa, né? E daí, quando você tá na gringa, né, a Europa tem aviões e coisas relativamente fáceis de você viajar de um canto pro outro. E daí minha orientadora falou, tá tendo exposição dos manuscritos do Mar Morto na Holanda, e eles estão organizando uma conferência, se você quiser ir, o cara o historiador / teólogo, eu acho que ele é historiador, enfim, que trabalhou junto com a equipe do museu pra montar a exposição dos manuscritos, eles vão fechar a exposição um dia que a exposição tá fechada e a gente vai poder entrar só o grupo da conferência na exposição. Tipo, acesso exclusivo, né? E daí a gente ia ter então um dia de passear no museu e um dia de pessoas apresentando na conferência. E daí falou, se você quiser ir, eu falei, parece ótimo, irei. E daí eu fui, claro. E uma das coisas que eu lembro de ouvir o professor comentando, que ajudou, foi justamente como tornar uma exposição dos manuscritos do Mar Morto interessante pro público. Porque é isso, os manuscritos do Mar Morto são pedaços pequenos de papel rasgado em hebraico. Não é uma parada muito impressionante, gente. Assim, eu trabalho com eles. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso, eu acho impressionante, mas na média, e não é uma coisa grande, e tem que ficar numa sala controlada, com luz controlada, com não sei o que controlado. Então não é uma sala que você vai jogar luz e fazer não sei o que, não pode. Então assim, a sala que ficava era uma sala escura, aí você entrava e apertava um botãozinho e acendia a luz daquele manuscrito pra você olhar e apagava depois. E era isso, tipo. Então não é uma parada assim que super chama a atenção. A parada ficou séculos dentro de uma caverna, né? Então, Isso. complicado. Mas aí eles fizeram toda uma exposição com outros vestígios arqueológicos que foram encontrados mais ou menos da mesma época. E daí eles fizeram uma área da exposição só explicando como que os manuscritos provavelmente foram feitos e outros questionamentos e tal. Mas teve esse debate, tipo, como tornar isso, porque historiadores não estão acostumados a ilustrar as coisas, que é diferente dos professores, etc. Mas em trabalhos acadêmicos a gente não ilustra, a menos que a gente analise. Então, eu vejo que muitas vezes os historiadores têm uma relação com o museu muito mais de gosto pessoal do que de objeto de trabalho. A menos que você trabalhe com alguma coisa de um museu, você raramente busca um museu pra fazer parte do seu trabalho. Eu ia falar complementar, mas é mais pra fazer parte do seu trabalho, assim. Então, e muitas vezes a gente nem sabe que em museus você tem peças e tem acervo que pode ser útil e pode te ajudar na sua pesquisa, que eu acho que é uma desconexão que rola um pouco, assim, no mundo. Em parte porque às vezes a gente não sabe que as coisas estão lá, em parte porque a gente se sente mais confortável, às vezes, mexendo com texto, porque a gente é muito mais treinado pra usar texto. Enfim, por sinal, ó, já fica a dica, no Museu do TCU tem a certidão de óbito do Floriano Peixoto. Floriano Peixoto? Ou é do Hermes da Fonseca? Talvez seja do Hermes da Fonseca, eu tenho que verificar. Mas assim, é de um presidente militar que morreu um tempão atrás. E eu fiquei muito chocada quando eu vi isso, porque eu falei, por que diabos a gente tem a certidão de casamento e de óbito desse homem aqui? Não era do Floriano Peixoto, era do Hermes da Fonseca. Agora eu tenho certeza que o Floriano Peixoto. É porque eu falei do Floriano Peixoto em aula, por isso que eu confundi. Eu falei hoje dele. Mas é do Hermes da Fonseca. É todo milico. Morreu de ataque cardíaco, tá? Caso alguém esteja curioso pra saber. Tá lá na certidão de óbito. Mas assim, provavelmente ninguém sabe disso. Provavelmente um historiador que tá trabalhando com ele não sabe que esse documento tá lá. E ele tá lá. E eu sei que isso acontece com uma certa frequência. E historiadores tendem a visitar mais arquivo do que museu, né? A gente tem uma relação muito mais próxima com os arquivos. Mas em grande medida, porque tanto o museu quanto espaços de memória, etc., a não ser o arquivo, não tem tanta coisa escrita. E a gente gosta de coisa escrita. E se não tem a coisa escrita, a gente fica meio confuso. É um pouco piada, mas é bastante verdade também, assim. Historiadores têm uma certa dificuldade, às vezes, em lidar com a materialidade mais, né, uma coisa mais física, assim. Sim. E você me fez pensar agora, lembrei de um causo. Bota lá, Gustavo, a musiquinha. Causos da Marina. Uma vez eu estava na Pinacoteca, né, que seria o equivalente ao Museu de Arte, e aí eu encontrei um professor de história meu do ensino médio. Obviamente ele não lembrou de mim, porque trocentos alunos passaram pela vida dele, mas eu lembrei dele porque, né, a influência dele na minha vida é maior do que a minha na vida dele. E aí eu falei, putz, professor, que legal te encontrar aqui. Enfim. Aí ele sorriu e acenou. Ele sorriu e acenou e disse, eu nunca vim nesse museu. Ele
ele falou, nossa, é a primeira vez que eu venho aqui na Pinacoteca. Aí, você falando, e eu lembrei desse caos, me faz pensar que a gente tá aqui falando de história e museu, mas, geralmente, tô aqui chutando, tá? Quantos profissionais e professores, né, historiadores, buscam outros tipos de museu que não os museus de história? Eu acho, de novo, né, eu não falo por todos os historiadores, então, difícil, mas varia muito da área, né? Então, especialmente o pessoal que trabalha com áreas mais de contemporânea e que trabalham com áreas mais recentes, falando de Brasil, ou que trabalham com história do Brasil, vão acabar trabalhando mais com outros museus, ou então quem trabalha com história da arte, ou pesquisa um artista e tal, e vai acabar indo mais para esse caso. O pessoal de história antiga do Brasil, a gente trabalha muito pouco com museu, porque o nosso material não tá aqui, né? Então, inclusive eu já ouvi questionamento de tipo, mas você estuda história no Brasil e você, história antiga, você mora no Brasil? Eu falo, pois é, mas é que a gente não tá restrito aonde a gente nasceu para fazer estudos. Inclusive eu estranhei a primeira vez que eu ouvi falar de um brasilianista que era alemão, mas é importante a gente ter diferentes visões, é importante ter gente de outros países também estudando o Brasil, porque ninguém vai estudar tudo, ninguém vai conseguir ter uma visão completa sobre tudo, então é bom ter várias visões. Mas é isso, eu acho que a impressão que eu tenho é que a relação entre historiadores e museu nem sempre é tão direta, e a relação de professores de história também não, porque tem uma separação muito grande, que é uma pena que seja assim, mas você tem uma separação grande entre professores de história e o mundo acadêmico, né? Em alguma medida, dar aula de história no ensino médio, ensino fundamental, às vezes é um pouco tipo, você dá aula de história, você não é acadêmico, como se ser acadêmico fosse uma coisa muito mais maravilhosa. Eu sou acadêmica, eu posso dizer que não é, mas, né, eu tenho experiência nisso. Mas, então você ainda tem, às vezes, uma desconexão grande, né? Então, muitas vezes o professor de história tá há tanto tempo em sala que ele não tá mais vendo os últimos acontecimentos do mundo acadêmico daquelas disciplinas, até porque não dá tempo, até porque às vezes eu tenho, né, assim, você tem 140 alunos no semestre, e daí você tem que corrigir prova, você tem que fazer não sei o quê, 140 alunos, para um professor de ensino médio não é tanto, porque o professor de ensino médio costuma ter mais. Pensa que cada sala tem de 30 a 40 alunos, ou 40, você tem 5 salas numa escola, você já tá aí, ó, 5 vezes 4, 200 alunos fácil. Então, às vezes, não dá tempo também, né? Nem escolas particulares não pagam o horário que você tá fora de sala de aula, só paga o horário que você tá dando aula, como se o resto do horário não fosse trabalho. Então, tem todas essas questões que vão juntando, e muitas vezes, por falta de estrutura, ou por N outro motivo, falta de conhecimento e etc., também não há um trabalho muito forte entre os museus e os professores. Então, às vezes, o professor chega direto no museu, ao invés de, tipo, se conectar antes com o museu para tentar entender, o que vocês têm aí? O que eu tô trabalhando em sala? Era um trabalho que a gente tentava fazer no TCU, mas N motivos que são difíceis, né? Em grande medida, professores são ocupados, né? Não dá pra... Mas, assim, a gente tentava, toda vez que vai ter uma exposição, o museu do TCU, ele, na verdade, faz parte de um centro cultural, então a gente tem uma galeria de arte e um museu. A exposição do museu tendia a ser uma exposição de longa duração, enquanto a galeria de arte, às vezes, teve um tempo que a gente trocava a cada 3 meses, agora acho que tá um pouquinho mais, é um ritmo um tanto insano trocar a exposição a cada 3 meses, mas, enfim. E daí, toda vez que trocava a exposição da galeria, a gente fazia um dia aberto para professores virem antes, pra gente conversar com eles sobre os conceitos da exposição, sobre a história do TCU e etc, para quando eles viessem com a turma, a gente já conseguir pensar um programa educativo que funcionasse mais também para o que eles estavam dando em sala de aula. Mas a gente sabe que isso é uma realidade ínfima, que boa parte dos professores não tem tempo de fazer isso e boa parte dos museus não tem estrutura para fazer isso. E daí a gente fica nesse meio do caminho, né? Vocês montavam aqueles materiais didáticos para professor também? Montavam, né? Sim, sim. A gente tinha material didático para professor. A gente tinha, por conta da pandemia, a gente começou a ter as exposições online e elas são muito legais, porque daí a gente começou a pensar em materiais didáticos e questões que só aconteciam no ambiente online. E daí, depois que as exposições voltaram a ser presenciais, eu não sei agora, porque tem uns meses que eu saí de lá, mas a gente estava mantendo a ideia de ter exposições online e presenciais ao mesmo tempo, com algumas coisas diferentes na online, então alguns recursos que só tinham online. De verdade, assim, o Museu do TCU parece estranho, mas o Centro Cultural do TCU é uma experiência muito interessante, assim, e tem um trabalho, e eu não falo que é um trabalho só da minha equipe, é um trabalho de mais de 10 anos que foi construído lá, assim, então a equipe que veio antes de mim também era uma equipe incrível, também é de babar os materiais do programa educativo, assim, a coisa é linda, 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 linda. Então, eu saí de lá, mas eu tenho um carinho pelo Museu do TCU. Você sai do TCU, mas o TCU não sai de você. Não.
Beleza, pá, então a gente conversou bastante aqui sobre, né, o que o museu pode contribuir pro historiador, sobre tanto historiador e o historiador professor também, né, que ser professor também é uma coisa à parte, assim, mas não deixa de ser historiador, é toda uma discussão aí. Mas a gente abordou aqui, e eu acho que seria interessante também a gente falar qual que é o suporte que o museu, a museologia também, né, pode dar pro historiadores, né, qual que é o suporte que a gente, museologia, pode ajudar pra vocês, assim, pode fornecer. Antes de só uma coisa, eu gosto muito do neutro com E, porque remonta ao latim, cujo neutro é com E me deixa muito feliz que a gente esteja utilizando isso na linguagem. Sim, o português matou o gênero neutro do latim. Isso, é o primeiro crime do português. Isso, a gente tá tentando resgatar. Eu confesso que alguém já me explicou que quando usa o E não é o neutro pra todo mundo, né? Que é pra quem é não binário e tal. Eu, pessoalmente, acho que a gente podia usar como neutro pra todo mundo, porque eu acho muito legal a gente ter um neutro pra todo mundo. Eu acho legal a gente ter uma expressão para abordar todos os seres, né? Então eu gosto muito do E. Mas enfim, essa é outra questão. Inclusive... Abordar todo mundo, mas não abordar todo mundo num sentido masculino, né? Que isso. Faz muitas vezes o papel do plural né? Historiadores. Uhum. Mas historiadores, o plural com E não me incomoda, Sim. em geral, assim. Eu confesso que, inclusive, me incomoda colocarem A em coisas que são neutras, tipo bacharel. É o bacharel ou a bacharel, é assim. Eu acho que isso não tem nenhum problema. Aí, bacharela, eu acho que é um problema. Mas isso, questões linguísticas. Como eu falei com uma professora na graduação ainda, ela falou alguma coisa, vocês têm que usar a nova regra da língua portuguesa. Eu falei, eu não aceitei a regra que tirou o PH de farmácia, não é essa que eu vou aceitar. Não é assim. É claro que... Cadê a minha linguiça com trena? Né? Faz diferença eu aceitar ou não a regra formal da língua portuguesa? Não faz, gente. Eu não sou a pessoa que decide isso. Mas era a minha pequena rebeldia. Mas assim, então, pensando no suporte, né, dos museus e da museologia, eu acho que falta muitos historiadores entenderem como que funciona o museu, qual que é o papel do museólogo. Uma coisa que funcionava legal no TCU em geral, a nossa divisão de trabalho, na média, era as museólogas me chamavam para eu fazer a pesquisa histórica das coisas, assim. Então, tipo, tem um objeto que não tá datado ou não tá anotado, muito comum, gente, muito comum. Então, elas falavam, esse objeto aqui. Aí eu ia lá e fazia a pesquisa histórica por trás do objeto. Mas elas traziam outras questões que eu não entendo tanto da materialidade do objeto. Então, a gente trabalhava muito conectado, assim. Então, quando a gente montava exposição, né, as exposições do museu eram pensadas junto com a museologia e história e todo mundo trabalhando junto. É tão bonito. Então, por exemplo, a gente recebeu o pedido de montar uma exposição sobre a saúde. O tema era saúde. A exposição chama-se Percursos da Saúde no Brasil, a contribuição do TCU. Como que funcionou? O primeiro passo da exposição foi, definimos mais ou menos um recorte, a equipe de história vai fazer pesquisa. Então, a gente passava alguns meses fazendo pesquisa, tentando entender aquela questão, trazendo tudo isso, e daí a gente sentava junto com a museologia e falava, olha, é mais ou menos isso daqui que a gente tá achando. Na verdade, a gente fazia algumas reuniões frequentes e sentava junto, e a história ia falando, isso daqui que a gente pensa, tal, e daí a museologia muitas vezes ia pensar mais na materialidade da exposição, como que a exposição ia funcionar, quais os pontos que a gente ia falar A ou B, ou então do tipo, a gente pensou no texto da exposição, era a equipe da história que costumava fazer o texto da exposição em si, mas é a equipe da museologia que ia falar, olha, não, tá faltando um conector aqui, esse parágrafo não tá legal desse jeito, daí a equipe da história sentava de novo e ia lá trabalhar o texto pra colocar. Então, dentro do museu, a gente trabalhava muito bem nesse trabalho conjunto, assim, era uma delícia fazer essa parte. Mas, para um trabalho de história, eu acho que se os historiadores entendem mais o papel do museólogo e o papel do museu, a gente consegue trabalhar em conjunto melhor, a gente consegue pensar, eu acho que falta muito para os historiadores pensarem o museu e o que está no museu como fonte de pesquisa para além do arquivo e do papel. E daí a gente poderia ter um suporte maior dos museus e da museologia. Eu acho que não é uma relação que vai super surgir amanhã, porque a gente tem que aprender mais um do outro, assim, né? Como que cada um trabalha, etc. Mas eu vejo que tem sim uma correntes mais modernas da história. Modernas, né? Não seriam modernas, não historicamente pensando. Porque se fossem modernas historicamente pensando, elas seriam de 1500. Mas assim, que é um ponto que eu gosto muito, que o pessoal falava, esse governo, não, ele é muito moderno. Eu falo, depende, né? Se for moderno no sentido historiográfico, realmente ele tem ideias muito modernas. Vamos lembrar que a Inquisição é principalmente da Idade Moderna, né? Então, assim, a modernidade
Idade e a Inquisição andam juntas. Sim, sim. Né? Eu deixo mal-humoradíssima quando falo, porque a Idade Média, eu falo Idade Média, gente, nem tinha muita Inquisição na Idade Média, isso é depois. Enfim, Um beijo pro Bruno. Beijo, Bruno. Então eu acho que tem algumas abordagens, especialmente essas abordagens que estão lidando mais com vestígios materiais e estão indo além do documento, que conseguem pensar mais o museu. Mas a gente ainda tá muito preso ao museu histórico, ao museu como esse lugar meio sacralizado. Eu acho que ainda tem muito a se modificar nessa relação. Eu só vou complementar uma parte aqui da fala da Pá, porque quando você, querido ouvinte que tá ouvindo a gente, que pensa em fazer museologia, pensa em fazer em técnico, fazer a licenciatura, fazer a faculdade ou qualquer outro curso de museologia, uma das primeiras coisas que você vai aprender é sobre o tripé da museologia. O que é o tripé da museologia? Que a gente aqui fala que na verdade é 4, né? Mas depois a gente entra nesse assunto. Mas o tripé é a pesquisa, a comunicação e a... Nossa, Mari, me ajuda. Pesquisa, comunicação... Pesquisa, salvaguarda e comunicação. Pesquisa, salvaguarda e comunicação, isso. E o que a Topá tá falando aqui é muito o trabalho da pesquisa, né? Porque o museu, pra ele ser museu, né? Há muita discussão sobre isso, mas essencialmente, pra ele ser museu, ele precisa ter esse tripé. Museu que não pesquisa, não é museu, né? Há controvérsias, mas em princípio, o museu que não pesquisa, não é museu. Museu que não comunica, não é museu. Museu que não salvaguarda, aí é complicado. Mas em tese não é museu também. E a quarta parte que a gente fala aqui é a parte do educativo, né? A gente quer tirar o educativo da comunicação, mas aí é outro episódio. Então, isso que a Tupá tá falando aqui muito é a parte da pesquisa também, e também a parte não só da salvaguarda, mas também da comunicação, né? Porque como você vai comunicar isso para as pessoas, né? Como é que as pessoas vão saber que o Hermes da Fonseca ou o Floriano Peixoto morreu de ataque cardíaco, sabe? Então, isso, eu acho que o papel do historiador é muito fundamental dentro não é o mais fundamental, mas tá ali, né? Tipo, eu acho que não existe um que seja o fundamental, assim, todo museu tem que ter um museólogo, por favor. Mas, né, tipo, um trabalho super importante do historiador dentro do museu, então... E é a coisa que, querendo ou não, por mais que o museólogo seja um excelente pesquisador, ter um historiador facilita, porque o historiador, a vida dele é só ser pesquisador, né? A nossa vida é fazer isso. Então... E é curioso que aqui, pelo menos em São Paulo, eu tava pensando aqui, ó, quantos dos meus colegas que são museólogos também são historiadores de formação? Tem um monte. Então, olha aí, todo mundo, né, se especializando, porque tem as equipes, né, e todo mundo tem que se virar nos 30 e fazer tudo, mas a minha experiência de museu acabou sendo muito legal nesse sentido, porque acabava que eu e a minha equipe, né, eu não era o meu equipe, eu tinha 2 estagiários, olha só que maravilha, e então a gente trabalhava muito nessa parte de pesquisa, assim, tanto que, em geral, a museologia me fazia pedidos também, tipo, a museologia tinha toda a liberdade de chegar e falar, pá, a gente tá precisando de mais informação aqui, assim como a museologia me permitia, né, porque eu sou historiadora, eu quero encostar nas coisas, então a museologia me permitia brincar no acervo. Claro que, em geral, por um tempo eu trabalhei lá quase 4 anos, então, né, eu já tinha uma certa liberdade, as meninas já sabiam que eu tinha um certo conhecimento de mexer no acervo e tal. E é óbvio que eu não ficava mexendo no acervo, né, eu ia lá, via alguma coisa e tal, mas, enfim. E porque, como a gente tinha essa parte da equipe que era de conservação e restauro, então a gente, inclusive, eu não sei se tá pronto, mas o TCU tá montando um laboratório de conservação e restauro, com vidrinho para as pessoas poderem ver o que tá acontecendo. Olha! Super importante as pessoas entenderem o que funciona no museu, quem trabalha lá e tudo mais. Eu tô falando que o Museu do TCU é um chuchu, a gente tem 3 reservas técnicas separadas por materiais. Tá humilhando demais, calma! Não, inclusive, eu fui visitar o Museu Casa da Era, que é um museu casa que fica em Vassouras, no interior do Rio de Janeiro. Sim. E é um museu com um acervo muito, muito impressionante. Talvez o maior acervo de vestidos Worth, que é um dos caras que inventou a alta costura do mundo. Talvez seja o maior acervo, a gente não tem certeza. Por quê? Porque eles estavam, tipo, sei lá, 1 ano sem museólogo, alguma coisa assim. Por quê? Porque falta estrutura, falta financiamento, falta, né? Falta tudo. E daí eu fui lá e o diretor do museu ele falou, eu não vou mais
conversar com você. Eu falava, acervo, a gente tem controle de temperatura e umidade no nossa reserva técnica. Ele, tipo, sai Coitado, daqui. ficava fazendo inveja. Coitado do Museu da Casa da Era. Um parênteses. A moça Eufrásia Teixeira Leite, que é a moça que, enfim, ajudou a fundar, a financiar a fundação da cidade, ela morou nessa casa, né, que hoje é o museu, certo? Isso, É isso, né? Isso. Ela tá lá no Museu da Bolsa, eu trabalho no Museu da Bolsa de Valores. Mas tem que estar. Exato, porque, enfim, é um item de pesquisa também, que se a gente não tivesse essa iniciativa lá no nosso museu, né, tanto na pesquisa de formação da exposição e tudo mais, é um dado que possivelmente estaria perdido, né? Porque Dona Eufrásia foi das primeiras mulheres a entrar na Bolsa de Valores, e a trabalhar na Bolsa de Valores, né? É aquela que tem um totem que conversa com você? Ali na entrada? Não, aquela do totem é um personagem fictício. Mas está lá uma reprodução de um retrato dela. É o do vestido preto? Puxa vida, não lembro a cor do vestido. Ele tem fundo vermelho. Provavelmente é do vestido preto, é. É um dos mais famosos. Ela tá com o cabelo preso pra cima. Isso, é uma imagem relativamente famosa. Jovem. Isso. Inclusive, e tá ali uma reprodução bem grande dela, assim, numa das partes que são meio interativas, assim. Só a dela não é interativa, né? Afinal de contas, ela não poderia dar uma entrevista. Mas ela tá ali como, enfim, uma das mulheres que investiram na Bolsa, né? E aí a fofoquinha da história que a gente conta é que ela decidiu não casar-se para que ela não perdesse, então, o poder financeiro dela, né? Porque se ela se casasse, ela ia ficar submetida ao marido, né? Então ela decide não casar. Profissão, né? Quando ela morreu, a profissão listada na certidão de óbito é milionária, gente. Olha aí. Imagina essa sua profissão, milionária. Sonho meu. A Eufrásia é uma figura super interessante. Obviamente controversa, é uma mulher do século XIX, de família escravagista e tudo mais. E ao mesmo tempo é uma mulher que investiu na bolsa, que morreu sem filhos e não casou, e que deixou o dinheiro dela para a Fundação Invasoras. Foi feito um hospital. E a Casa da Era, que é chamada de Casa da Era hoje, era a casa do pai dela, é a casa que ela passou a infância, e é um dos raríssimos exemplares de casa que a gente tem no Brasil com os móveis preservados do século XIX, porque boa parte dos museus que falam do século XIX tem móveis que foram adquiridos depois, que são do século XIX, mas que não estavam em uso naquela residência. No caso da Casa da Eufrásia, os móveis eram em uso daquela residência. Isso é muito fantástico. Eu sei bastante... Olha aí o historiador e o fetiche. Olha aí. Eu adoro muito. Eu sei bastante do Museu da Casa da Era, porque eu fiz um trabalho junto com uma historiadora do IBRAM, que é a Eneida, que é uma pessoa que entende muito sobre o Museu da Casa da Era e sobre a Eufrásia. Ela tem um livro, inclusive, super recomendo, é um livro de ficção, que chama A Mulher e a Casa, que é sobre, teoricamente, uma historiadora trabalhando com a Eufrásia, e a Eufrásia, ela tem um romance com Joaquim Nabuco, e era, tipo, a coisa da sociedade, porque, afinal, ela vem de uma família escravagista e tem um romance com o cara que era anti-escravagista, né? Então é várias histórias. Tem lendas que dizem, não sabemos de verdade, mas tem lendas que dizem que Senhora foi inspirado em Eufrásia e Joaquim Nabuco. Existe essa fofoca, ninguém sabe, enfim. Eles acabaram não ficando juntos. É uma super fofoca. É uma fanfic perfeita. Uma fanfic perfeita. Não, e assim, porque Eufrásia e Nabuco trocavam cartas. E a gente só tem as cartas que a Eufrásia escreveu pra ele. As cartas que ele escreveu pra ela, ninguém sabe o que aconteceu. Tem lendas que dizem que ela foi enterrada junto com as cartas, tem lendas que dizem que ela escondeu as cartas, enfim, tem toda uma lenda. E as cartas que ela mandou pra ele, ele guardou. E daí fazem parte, né? A gente consegue ler hoje em dia. O livro da Eneida trabalha um pouco isso. E a gente fez um trabalho no Museu Casa da Era, a gente filmou 3 vídeos educativos lá, contando um pouco sobre a história da Eufrásia e falando sobre moda da elite no século XIX. Então tem um vídeo que é vestindo a dama. Eu sou a Eufrásia no vídeo. E daí eu me visto com as roupinhas e tal. E daí a gente fala um pouco sobre como que se vestia uma mulher da elite em 1860 e tal. E a gente conseguiu licença do museu pra gravar lá. Claro que também porque o vídeo é um vídeo educativo pro museu, né? Ele não é um vídeo só de fetiche de vestir roupinha. Ele foi um vídeo pensado como um vídeo educativo. São 3 vídeos. O terceiro ainda não saiu, já saíram 2. O primeiro que conta o contexto. O segundo que conta
conta como que uma roupa, e o terceiro vai ser sobre bailes e saraus. E como que... Não, desculpa, se você tiver o link depois, manda pra gente que a gente coloca na descrição. Mandarei o link. Ficarei muito feliz que mais pessoas vejam, porque foi um trabalho... A gente teve muita sorte de... Foi um trabalho grande, a gente conseguiu recursos pra pagar o cara que filmou, basicamente. Foi praticamente o único recurso que a gente conseguiu. Mas a gente deu muita sorte de ter uma pessoa, que é a Helena, que faz reprodução de roupas de época também, e mora no Rio de Janeiro e topou, então ela foi com recursos próprios e levou as roupas pra gente filmar, e daí isso possibilitou a filmagem, e toda a equipe do Museu Casa da Era, que foi incrível pra trabalhar junto, enfim, foi tipo uma força-tarefa pra fazer a parada sair. E, enfim, por isso que eu conheço bastante de Dona Eufrásia Teixeira Leite, que é uma figura, é realmente uma figura interessante, assim, né, dessas pessoas que a gente não conhece muito na história do Brasil, e que ela sai, com 20 e poucos anos, ela sai do Brasil e vai morar na França, teoricamente, porque ela não queria casar. Reza a lenda em Vassouras tem muitas lendas sobre a Eufrásia, claro. E daí a fofoca em Vassouras é que o hospital Palmeiras Imperiais, tem tipo um corredor de Palmeiras Imperiais na entrada do hospital. E daí a fofoca na cidade é que cada palmeira é um amante que a Eufrásia teve. Ela mandava plantar uma palmeira em cada amante. Exato. Mas é interessante que lá no museu, quando a gente comenta que ela não se casou, as pessoas pensam, nossa, vários grupos, né, comentando sobre a suposta castidade dela, né, que uma moça do século lá, toda imponente, não casou. Aí a gente fala, não, uma senhora um tanto quanto aventurosa. Né, assim, a Eneida, que é historiadora e trabalha bastante com a Eufrásia, fala que não tem muita evidência pra também ela ter tido muitos amantes, assim. E, teoricamente, o amante mais famoso dela, eu vou colocar bem entre aspas, seria o Conde Deu. Eu chamo ele de Conde Deu mesmo. Mas não faz nenhum sentido. Tem histórias que falam que eles se encontraram no navio e tal, mas assim, velho, a viagem Conde Deu morreu de velhice. Então, assim, nesse momento, não era amor. Isso Ela matou ele! Como foi essa morte? Mas assim, Ataque cardíaco. vários, eu realmente confio na Eneida nesse ponto. Ela trabalhou bastante com a Eufrásia e ela falou, não faz sentido. E a Eufrásia ela era bem religiosa, né? Ela deixa todo o dinheiro dela pra igreja e tal. Então tem outras questões aí. Mas, não, fantástico. E, nossa, foi muito legal fazer esse trabalho. Rolaram, tiveram momentos, rolê aleatório. Eu viajei 26 horas de ônibus pra chegar lá junto com o pessoal, porque não demorou pra sair a verba, e daí o avião tava caro, e daí a gente queria que isso funcionasse. Então eu viajei 26 horas de ônibus, e daí deu um problema no lugar que a gente ficou. A gente ficou hospedado na Irmandade, a gente agradece muito a Irmandade, que foi, né, assim, mas a gente tava num alojamento, enfim, várias tretas. Foi incrível, mas foi doido. Uhum. E pra você, querido ouvinte, que não manja muito de história, só entenda que, basicamente, o historiador é um fofoqueiro, atemporal, tá bom? Isso. Atemporal. Isso, o papel principal do historiador é fazer fofoca de gente que já morreu, inclusive. Mas assim, fica a dica que nem sempre os historiadores gostam de ouvir isso, tá? Eu tenho uma amiga que falou isso na aula de introdução dela, e o professor ficou olhando pra ela, o quê? Aí ela falou, não, mas foi uma amiga minha que é historiadora que falou. E eu ouso dizer que os museólogos preservam a fofoca, mantêm a fofoca atuante. Ah, pessoal do educativo, certeza. Ai. Isso se não aumentar, né, a fofoca. Mas aumenta, que é gostoso, né? Mas, voltando aqui, voltando no que os historiadores gostam de falar, tem muita gente, né, e aí, Bruno, que fala que a museologia, a sociologia, a biblioteconomia, a arqueologia, tudo que termina com gia, né, geralmente é uma matéria auxiliar da história. Isso. Então, Tupá, você acha que museu é uma ferramenta? É uma mera ferramenta para vocês, historiadores? Não é uma mera ferramenta, mas são as ciências auxiliares, a gente que criou elas. Olha! Olha, gente. Tá, agora... Vocês acham que eu tô brincando? Não, piadas à parte. Isso é uma visão que era muito comum, né? Especialmente nos anos 40, nos anos 50, na história. Se repetia muito essa ideia de que existem ciências auxiliares da história. E a gente sabe que não. O museu não é só uma ferramenta. O museu tem que ser uma questão de trabalho coletivo. Porque eu, como historiadora, não entendo profundamente
necessariamente o trabalho do museólogo. O museólogo não necessariamente entende o trabalho do historiador. Claro que existe, como vocês falaram, existem museólogos e historiadores que, né, essas áreas se combinam. Mas eu acho que a gente precisa ter um respeito grande pelas áreas dos outros, aprender a fazer, talvez até seja uma forma um pouco menos colonialista de viver, de existência, né? A gente não precisa chegar e só sugar o outro, a gente pode propor parcerias com os outros, né? A gente não precisa só chegar e sugar o outro. E claro que, inclusive, Mark Bloquinho, né? Nosso querido Mark Bloquinho, pros ouvintes que não sei se os ouvintes são muito familiares, Mark Bloch é um historiador. Você vai falar dele nessas suas aulas iniciais aí? Tem que falar, né? Tem que falar de Mark Bloquinho, tem que falar. Mark Bloch foi um historiador, ele tem sim textos interessantes, ele trabalhava com Idade Média, ele tem também um texto muito interessante que é chamado, às vezes chamado de Introdução à História, o métier do historiador ou o ofício do historiador, dependendo da tradução que você pega, e é um livro que ele escreveu para esfregar na cara de todos nós sobre produtividade. Mark Bloch escreveu esse livro enquanto ele se escondia e participava da resistência francesa contra o nazismo. E daí Mark Bloch foi capturado pelos nazistas e fuzilado. Então, em grande medida, e né, eu defendo de verdade, o Mark Bloch é visto como muito maravilhoso também pela história, em grande medida porque ele morreu lutando contra nazistas. E é um pouco difícil a gente ser mais incrível do que o Mark Bloch, que escreveu o livro de introdução, né, enquanto era da resistência e fugia dos nazistas. Eu tenho aqui, vou botar a capinha dele na postagem, né, do Instagram que vocês veem lá. É o Apologia à História da Jorge Zahar que eu tenho aqui. Ele é pra você que você quer estudar história, você vai ter que ler isso aqui em um momento. O livro tem várias imprecisões? O livro tem várias imprecisões. Ele tava na cadeia, vamos passar um pano. Ele não tava na cadeia, tava fugindo dos nazistas. Isso mesmo. Então, assim, né, a gente passa um pano e tal. Mas o próprio Mark Bloch fala nesse livro, isso é nos anos 40, né, acho que entre 40 e 44. Uma das coisas que ele fala é que, quem sabe, o futuro seja justamente a gente escrever trabalhos mais coletivos, porque as ciências que a gente chama de auxiliares são, na verdade, companheiras, e a gente precisa delas, a gente precisa trabalhar em conjunto com elas, porque o historiador nunca vai saber profundamente o que o museólogo sabe, o que o sociólogo sabe. Então a gente precisa aprender a trabalhar nessa coletividade. Agora, quer dizer que os historiadores não tratem o museu como ferramenta? Não, a gente trata, né? Sim. Mas a gente pode melhorar. Então, tem que... E até pensando, enfim, museologia como um campo em constante estruturação, né? A gente discute, né, nas matérias iniciais aí dos cursos, tô dizendo do meu curso, pelo menos, né? Dos dois que eu fiz, né, de museologia. Museologia enquanto disciplina, enquanto campo científico, e o que separa um do outro, e como eles se alimentam ou se distanciam, enfim. E aí, quando a gente pega ali a constituição de museu e depois a constituição de museologia como campo, a gente vê a atuação de profissionais de áreas diversas em museus de temas diversos, né? Então, não necessariamente a gente tem a museologia advinda de museus de história ou museus de arte, mas sim os museus de ciência também, eles têm uma importância muito grande na estruturação. Isso eu tô dando informação geralzona, assim, né? Tem perspectivas diferentes, né, de cada país também, como a história de cada região, cada museu e cada região se conversa, assim, né? Enfim, mas na perspectiva da história da museologia, vamos dizer assim. Vocês têm um nome para história da museologia? Além de história da museologia? Não, a gente tem esse conteúdo a disciplina eu tive com a professora Cristina Bruno, e é um nome gigantesco, assim. É tipo processos, procedimentos, não sei o quê, nananã. Que a história chama de historiografia, a história da escrita da história, né? Sim. A gente tem um nome próprio para a história da história. Eu não sei, eu não lembro. Desculpa, é que também a museologia é relativamente muito recente também, né, Mari? Então, aí vocês acham ruim que eu falei que a gente criou, né? Olha. Não, mas aí quando tem biólogos fazendo isso, sabe? Não tô dizendo que historiadores não tiveram participação, mas... Sim. E varia de cada universidade também, né? Também. As pessoas que participaram dessa criação. Sim, biólogos, paleontólogos, arqueólogos, profissionais do mercado da arte, galeristas, sabe? Então tem até se conformar um campo chamado, um campo /ciência /disciplina, chamada museologia, se tem uma trajetória de instituições que se
chamaram museus, produzindo conhecimento ali, até outras instituições, outras pessoas se apoderarem e chamarem esse fazer de museologia dentro e ou fora do museu, né? Eu só queria lembrar pro nosso querido ouvinte, querido ouvinte aí, que uma das grandes referências do museano, que é a Valdisa Rússio, ela é formada em Direito, né? Então, e ela que vai fundar a pós-graduação, que no caso a Mari tá fazendo agora, né? Pós-graduação não, o mestrado de museologia na USP. Tem raiz na Valdisa, sim, isso aí. E eu brinquei isso e tal, mas realmente o campo da museologia é muito... E não tem... É difícil você dizer, tipo, foi tal curso que criou... Não, nunca é assim, né? Sempre tem. Se eu não me engano, na UNB tem uma gênese muito forte na história, por causa dos professores que criaram, mas não quer dizer que a história, né? Assim, na UNB tem uma gênese, mas isso varia de universidade para universidade. E eu acho interessante, particularmente, eu gosto muito de museus que são mais, tipo, museu de ciências e tal, porque eles tendem a ter uma pegada muito mexível das coisas, né? Vocês viram que eu gosto de encostar nas coisas. Eu acho encostar nas coisas muito legal. Então, eu vejo... Fetichismo do historiador, obviamente. Mas, assim, os museus de ciências, eles costumam ter essa pegada muito forte de uma interatividade do museu. E que eu acho super interessante. Em alguma medida, eles têm um pouco menos esse espaço tão sacralizado, dependendo do museu, né? Que o Museu de História, às vezes, tem muito esse espaço de, né? Todo mundo com o dedo mindinho levantado andando no museu. Mãozinha pra trás, olhando. Eu recuperei aqui a disciplina que eu tive, esse conteúdo. Chama-se Museologia, Princípios Teórico-Metodológicos. No futuro vai surgir um nome pra isso. Então. E aí, essa coisa dos museus de ciências serem se colocarem, né, menos sacralizados do que os de história, eu estudo educação museal, né, de uma forma geral. E aí, quando a gente vai ler texto sobre educação produzido por um museu de história, porque educadores são pesquisadores também e produzem conhecimento ali, né? E aí, a diferença, né, de um conteúdo de um museu de história e de um museu de ciência é muito interessante. Obviamente tem coisas em comum, mas o museu de ciência parece que ele precisa dessa interatividade, ele se vale muito dessa interatividade do toque, eles têm até um termo que é tipo hands-on, uma coisa assim meio em inglês, né? E aí, que é um negócio de, basicamente, a maioria dos museus de ciência tem alguma coisa ali para tocar, seja um exemplar ali do minério, sei lá, uma coisa assim, ou você bota a mão na bola e seu cabelo arrepia, né? Aquela bola eletrizada lá. Não sei não falar o nome técnico daqui. Bola eletrizada, parece um nome bem técnico pra mim. Pode ser, batizei agora, se não for. Enfim. E os museus de história, ao contrário, né? Você não pode ali tocar no papel, ou seja lá, qual o tipo de documento histórico ali, né? A materialidade dele pode ser comprometida com o toque, com a iluminação, com tudo, com a temperatura e nananã. Então, tem um distanciamento que, enfim, pode ser, né, do caráter da instituição. E para você saber, quando você puder vir a São Paulo visitar o Museu do Ipiranga, famosíssimo e queridíssimo, aí eu sou clubista, desculpa. E aí... eu visitei antes de fechar, então eu conheço a nova versão. É isso, venha ver como tá a nova versão. Você vai amar. Tem partes que é só pra você sentir cheiro. Isso, porque tem coisa... eles criaram, e a equipe que criou isso foi maravilhosa, e eles criaram ali ambientes que envolvem as peças expostas e uma expografia combinada ali com experiências sensoriais. Então, o museu tá todo sensorial, assim, com cheiro, áudio, vídeo, toque, tá bem interessante, assim. E até eles rompem em alguns momentos a questão da frontalidade, até, assim, né? Quando a sensação que eu tive, né, tocando e observando aquilo tudo, eu nunca me senti daquele jeito, mas eu conseguia me sentir parte daqueles quadros, né? Como se o quadro fosse uma coisa 3D, assim, e aí ele conseguiu me abraçar. Então foi uma sensação, obviamente, cada um vai ter a sua, mas para mim foi muito diferente, porque eu trabalho em museu basicamente desde quando eu comecei a trabalhar. E é raro ter essa sensação, a não ser que você esteja num recurso tecnológico, tipo um vídeo, uma coisa mais recente, assim, né? Mas agora, a sensação do toque, de você poder encostar naquilo e entender como aquilo funciona, e para além de ter essa frontalidade, tipo, eu estou vendo, estou entendendo aquilo, mas não posso fazer assim, tic, eu fiz um dedo indicador, ouvintes.
assim, ó, tique encostando na coisa. É outra sensação, assim, é muito, muito interessante. E um museu de história, né, basicamente, trazer essa visão pro espaço, além das questões de acessibilidade, um beijo, Juliana, que não pode estar aqui com a gente, tem uma barreira que foi rompida ali, né? Porque tem ali um moedor, um torrador de café que a minha avó tinha, sabe? Tem ali uma máquina de costura que tinha na casa da minha avó, entendeu? Uhum. Até o discurso que tem por trás disso, né? Nossa, Então, eu tô doida pra visitar Museu do Ipiranga novo. Vem e avisa a gente. Avisa. A gente dá um rolê com você. Não, e assim, toda essa parte, né, tem muito a ver, porque eu gosto dessa parte de reprodução histórica e porque eu trabalhei no museu bastante tempo, eu sempre, eu tava lendo, estudando, obviamente, pesquisando sobre o tema, e como a gente tem essa visão muito focada no século XIX na Europa, de que o conhecimento que ele é só visto, ele é um conhecimento superior, que o conhecimento que toca, que o conhecimento que cheira, que isso não é uma forma válida ou adulta ou legal de produzir conhecimento. E os museus acabam refletindo muito isso, né? Essa ideia, especialmente os museus históricos, essa ideia de tipo, não, você só olha. Porque daí o Museu de Ciências, ele é um lugar para crianças. Crianças podem encostar nas coisas e querer tocar nas coisas. Adultos não podem mais. E quando a gente pensa sobre processos de aprendizagem, a gente aprende pensando, em geral, o toque só é pensado como acessibilidade. Quando, na verdade, todo mundo pode aprender pelo toque. Não é só uma pessoa que tem baixa visão ou que não enxerga que pode aprender pelo toque. Todos nós aprendemos pelo toque, porque a gente aprende tudo, a gente aprende sensorialmente, a gente não aprende só pela nossa visão, né? E o museu sempre é muito, sempre não, mas assim, em parte reduzido à visão. A exposição que a gente montou da saúde é porque a próxima exposição ia ser sobre educação, mas eu nem sei se ela vai acontecer, mas enfim, eu fiz toda a pesquisa, né? Porque museu é assim. Mas a exposição da saúde, a gente trouxe muita coisa para ser tocada e a gente tentou fazer o máximo de interatividade possível. E um dos desafios que a gente tinha no Museu do TCU é fazer uma interatividade, mas a maior parte do nosso público é escolar e de escolas públicas, então não é necessário, então nem sempre, porque muita gente fala, coloca não sei o que com o celular, fala, nosso público não tem celular para mexer, então a gente não pode ter um recurso que funcione só com o celular, a gente precisa ter recursos, e também uma questão de dinheiro, a gente, né, o Museu do TCU tem um certo dinheiro, mas não é assim também rios de dinheiro, que a gente pode fazer o que a gente quiser, então a nossa ideia foi a gente tinha muita coisa de toque, e daí uma coisa que eu lembro de conversar com a minha chefe falar, não, tô achando isso muito informal e tal, a gente tinha umas plaquinhas do lado das coisas, verde, uma mãozinha escrito, por favor, toque, e as pessoas ficavam bem confusas, assim, né, tipo, pode encostar? Tinha só uma coisa que não podia encostar na exposição toda, praticamente, que eram umas sementes e uma peça que tava emprestada, e essa realmente a gente não podia deixar as pessoas encostarem, porque era uma peça dos anos 30, enfim, né, questões de conservação, mas o resto todo era pra ser encostado, era pra ser sentido, era pra ser pensado de outro jeito, assim, e isso me encanta muito, né, como eu falei, isso tem parte da minha vivência. Enquanto eu tava no TCU, eu tive a oportunidade de visitar o Museu Britânico representando o TCU, foi muito fino, eu levei material educativo do TCU pra lá, e foi muito legal a experiência, porque assim, é muito bom, porque a gente marcou uma reunião, eu marquei uma reunião, né, com o pessoal lá do Museu Britânico, eu aproveitei que eu tava indo pra uma conferência por outro motivo, e falei com os chefes, falei, olha, eu já tô indo pra lá, posso fazer a visita e tal, mandei e-mail, eles me receberam, tipo, com toda uma equipe, né, fizeram a apresentação pra mim, era muito bom, eles apresentaram, nossa média de público é de não sei quantos bilhões por e eu pensando, nossa média de público é de 45 pessoas por turno. O museu do TCU é pequenininho, gente, ele é uma sala só, ele não é um museu gigante, ele é um museu bem pequenininho. A galeria de arte é tipo o dobro do tamanho do nosso museu. O centro cultural como um todo tem um espaço legal, a gente tem uma sala de educativo, a gente tá fazendo laboratório e tal, tudo muito legal, mas o museu em si, ele é bem pequenininho. E daí foi muito engraçado conversando no Museu Britânico e eles falando as coisas, e eu tipo, tô aqui total, mesmo nível que vocês. Mas em certa medida né, não vou assim. E uma coisa que eu achei fantástico que o Museu Britânico faz, eles têm, no fim de semana, eles têm um negócio voltado para crianças pequenas. Então é a mesma exposição, e isso é uma coisa que eles, no TCU, a gente perguntava muito, tipo, como fazer uma exposição acessível para mais de um público, né, ou interessante para mais de um público, porque a exposição, como eu fazia os textos, então essa parte caía bastante no meu colo, assim, né, tipo, como que você vai fazer esse texto acessível
pro menino de 7 anos que vem aqui e que nunca ouviu falar no TCU, e pro auditor que trabalha no TCU há 20 anos, pros dois acharem interessante. Eu falar, obrigada, gente. A gente tá com uma definição de público show, vai ser facílimo fazer essa coisa. E uma das coisas que eu propus é essa ideia que o Museu Britânico tem, que eu vi eles fazendo, né? É que eles têm, claro que isso é mais voltado, a gente queria fazer um programa para bebês, mas aí nunca funcionou, enfim. Mas a ideia toda é que eles têm uma mochilinha que você pode pegar no fim de semana, com um roteiro específico do museu. Então tem diferentes mochilas de diferentes roteiros e é voltado para criança pequena. E daí eles têm, por exemplo, um roteiro que trabalha Egito e múmias, e daí na mochila tem órgãos internos de pelúcia. Tem tipo intestino de pelúcia, coração de pelúcia. Nossa. Pra aprender sobre mumificação. Isso, exatamente. E é voltado pra criança pequena, então por isso que você tem, né, de pelúcia e tal, é super bonitinho. Eu adoraria ver isso, porque eu passo mal quando eu vejo coisas muito realistas, assim, tipo, Não é muito realista, é de pelúcia. Então, um intestino de pelúcia eu ia achar bem legal. É super fofinho. Então a gente pensou em fazer isso, né? Em ter diferentes rotas na mesma exposição, enfim, essas coisas possíveis e plausíveis. Mas a gente sempre... foi um pedido do próprio TCU que as exposições ficassem mais interativas e um gosto nosso de fazer as exposições o mais interativas possível, assim. Claro que, né, esbarrando em todos os problemas de... por exemplo, o Museu do TCU, teoricamente, a gente teria acesso às verbas mais por licitação, e daí fazer uma licitação para uma exposição de museu sem ter feito a exposição é semi-impossível, porque como você vai descrever o móvel que você precisa se você não pensou a expografia ainda? E era isso que eles pediam pra gente. E daí a gente falou, não tem como, a gente tem que pensar a exposição primeiro e depois a gente faz a licitação. Aí eles, mas a gente quer a exposição em 6 meses. A gente, pois é, mas a licitação demora 1 ano e a gente demora mais tempo pra fazer a expografia. Não dá pra fazer a exposição em 6 meses. Dá, porque a gente fez. Mas assim, né, em geral, não dá pra fazer a exposição em 6 meses, porque é muito pouco tempo. E eu batia muito na tecla da pesquisa. Eu falava, olha, a pesquisa não é uma coisa que eu faço em 2 dias. Não é abrir a Wikipédia só e ler a parada. Eu preciso de mais tempo para fazer pesquisa. A pesquisa demanda muito mais do que simplesmente olhar uma fonte ou outra. Eu vou precisar entrar em contato com outros museus, eu vou precisar entrar em contato com outros arquivos, eu vou precisar solicitar documento, eu vou precisar... Vai ser uma coisa rápida. As minhas chefes entendiam, mas nem sempre a cadeia toda da gestão compreendia isso. Mas a gente conseguiu fazer umas coisas muito legais. Assim, quando eu falo que o museu me deu uma liberdade, por exemplo, a gente teve uma exposição de fotos da Frida Kahlo. Foi em conjunto com a Embaixada do México. E assim, era uma exposição de reproduções de foto em preto e branco, Frida Kahlo e Diego Rivera, veio a exposição pronta pra gente, a gente só cedeu espaço no nosso foyer e ok. Só que uma das coisas que a gente debateu em conjunto ali no museu, né, com a equipe da museologia, foi como a Frida Kahlo tanta cor, né, e aquela exposição era toda preto e branco. E é estranho ter uma exposição toda preto e branco sobre a Frida Kahlo. Então a gente fez, tinha as paredes e tal, mas aí eu propus e foi aceito tanto pela embaixada quanto pelo museu, pra gente fazer roupas. Então a gente fez, eu fiz, no caso, eu fiquei muito feliz porque eu levei minha máquina de costura pro museu. Tipo, vou costurar aqui, com licença. Peguei uma salinha e fiquei lá costurando, assim, mas foi ótimo. Mas então o que a gente fez foi uma roupa de Frida Kahlo, uma reinterpretação de roupa de Frida, claro, né? Não foi uma reprodução específica, foi uma reinterpretação. E daí a gente pegou um cabideiro do acervo do museu e uma cadeira do acervo do museu. A gente fez um adesivo num dos vidros azul, num azul legal. Cadeira ali, do lado tinha o cabideiro e tinha a opção de roupa do Diego Rivera ou da Frida Kahlo. Do Diego era tipo um chapéu, um coletinho. Era chapéu, colete e do Diego Rivera era isso. E da Frida Kahlo eu fiz uma saia, uma blusa, um huipil, que é aquela blusa, né, tradicional. E um lenço, um chale e um acessório, um arco. Eu fiz um arquinho com flores, porque daí ficava mais fácil de mais pessoas usarem. E eu fiz uma versão de adulto e uma de criança, né? Uma maior e uma menor. E a gente fez, claro, aberto atrás e tal, pra facilitar pra mais gente poder caber em mais corpos. E também, se chegasse alguém cadeirante, alguma coisa, também dava pra usar, também dava pra colocar a roupa. E foi um sucesso, foi super legal poder vestir as pessoas de Frida Kahlo e tal. E é esse tipo de experimentação que me permitiu, assim. E na verdade foi por causa desse trabalho que eu acabei conhecendo a Eneida, que é a historiadora que gosta de Eufrásia, porque ela foi no museu e é besta, mas eu fiquei muito emocionada de trazer indumentária
necessária para um museu, assim, que era uma coisa que me encanta, é uma coisa que eu acho fantástico, e colocar junto, né, tudo isso foi desenvolvido junto com o educativo, e daí a gente trabalhava no educativo também, e daí a gente propunha às vezes para a pessoa olhar as fotos e daí pensar no qual a pose da foto que ela ia tirar vestida de Frida, enfim, todas essas coisas legais de educativo que a gente trabalhava junto, assim, e era muito legal. Bom, conversando bastante aqui, contamos vários causos aqui. O Bruto, eu queria que o Bruto fosse ao ar, mas não vai, então fica um beijo aqui pra vocês, queridos ouvintes, né? Quem sabe um dia, mas não, né? Ficam aí as fofocas de governo, mas não. Muito recente ainda, mas é isso, gente. Tupá, pra gente finalizar, fechar aqui nosso episódio, a gente falou muito sobre coisas que são potenciais no museu, muitas coisas aqui, demos muitos exemplos aqui, principalmente também falamos de museus que não são do Brasil, como o Museu Britânico. Pra você, Tupá, pra gente fechar aqui, uma pergunta pra Tupá em específico. Todas foram, né? Mas agora, pra você, qual que é a potência que o museu pode ter? A potência. Então, eu acho que uma coisa que às vezes a gente esquece um pouco é pensar no encantamento. Eu acho que o encantamento é fundamental. E eu acho que o museu, ele pode... Obviamente não é essa a única potência do museu, mas uma coisa que o museu pode trazer é o encantamento. O museu pode trazer essa paixão, esse encantamento, essa vontade, esse gosto, esse brilho no olho que faz a gente perseguir as coisas depois. E é claro que o museu traz também o debate, claro que o museu tem que também questionar e etc, mas tudo isso pode ser parte do encantamento. A gente pode se encantar com o debate, a gente pode se encantar com o questionamento. E pra mim isso é muito potente, isso é muito bonito, assim, é muito legal. E é uma coisa que eu sempre acreditei quando eu penso também em divulgação, e por isso que eu acredito também tanto em traduzir, em falar sobre a vida acadêmica em outros espaços para outras pessoas. Porque eu acho que se encantar e se apaixonar pelas coisas é importante, e a gente tende a achar a universidade e o mundo acadêmico, etc., como pouco ligado ao encantamento, como pouco ligado. Eu já vi cientistas, entre aspas, falando, não, porque eu não conto contos de fadas para as minhas crianças e tal. E tipo, gente, se encantar, imaginar, tudo isso faz parte, né? Você tem uma experiência que você, como a Marina falou, né? Se sentir dentro de um quadro, se sentir parte daquela coisa, se sentir, ver uma peça de museu que faz tanto sentido pra você, porque você tinha aquela convivência em casa. Isso é encantador. Querendo ou não, e daí é um exemplo muito mais besta, mas assim, a exposição que a gente fez do museu, no TCU, essa exposição da saúde que eu comentei, tem uma área que a gente fala um pouco sobre o trabalho dos auditores em si. E um monte de gente se emocionou na hora que entrou lá, né, dos auditores. E uma pessoa falou pra mim, ela falou, poxa, eu nunca imaginei que o meu trabalho podia ser história. E tipo, tudo pode ser história. E a gente tende a achar que essa história sacralizada dos museus é uma coisa tão inalcançável, tão que não faz parte da gente. E eu acho que a gente pode pensar o museu como esse lugar de sonho também. Que não precisa significar que ele não é crítico, mas ele pode trazer esse viés da paixão, do sonho, do bonito, O bonito também não precisa ser bonito necessariamente, né? Esteticamente bonito, mas assim, só pra deixar claro, né? Mas pra mim seria o encantamento mesmo, seria essa coisa de atrair as pessoas, né? E seduzir as pessoas pra virem pra nossa área. Porque a despeito do que se pensa, a gente precisa de mais profissionais dessas áreas, porque a gente precisa de mais visões, a gente precisa de mais formas de visualizar o mundo histórico ou o mundo dos museus. E quanto mais gente diversa a gente tiver, mais rico vai ser. Falou tudo, Tupá. Se encantar também é aprender. E principalmente no mundo que a gente vive, né? É isso. Eu sou um tanto otimista. Eu dou aula de coisas terríveis, mas eu sou um tanto otimista. Tem que ser, Devo né? dizer que a Marina, pesquisadora, mestranda, ficou muito feliz com essa última fala sua. Que bom. É isso. E com a felicidade de nós, né, vamos já encaminhar pro final desse podcast. Infelizmente, queria conversar aqui a madrugada toda com o Tupá, mas amanhã, na data dessa gravação, ainda é sexta-feira, né? Então, vamos lá aqui pra nossa indicação, né? Vamos ao museu? Então, chegou a nossa parte aqui de indicações, né? E indicações e beijos também, copiando o ClioCast aqui. E eu vou falar, Tupá, porque você falou da sua equipe do TCU. Eu vou mandar um beijo aqui pra Rosana, que faz parte da equipe de conservação, né, de preservação lá, que eu troquei bastante ideia com ela no Instagram, porque eu comentei com ela da gente fazer um spin-off aqui do Museando, só falando sobre preservação, que é uma coisa que o pessoal que vem aqui no Museando procura bastante.
bastante. Eu acho que o nosso segundo episódio mais ouvido é o episódio 2, sobre preservação e conservação e restauro, né? Então fica um beijo pra ela. E fica um beijo também pro nosso ouvinte aqui, também técnico em museologia aqui, o Adnan. Adnan, a gente nunca se encontrou pessoalmente, então eu acredito que é assim que se pronuncia seu nome. Adnan com demudo. Então ele trabalha lá do Educativo do Museu do Ipiranga. Ó, Tupá, quando você vier, a gente já tem um contato. Né? A Marina também tem um contato lá. Marina trabalhou no Museu do Ipiranga. E é isso. Então um beijo. E as minhas indicações aqui de hoje, pra além de você ouvir o episódio do Grillcast que a gente já gravou com a Tupá sobre os documentos, sobre os manuscritos do Mar Morto, né? Vão lá, ouçam, que é um episódio muito legal. Além desse episódio, vou aproveitar aqui também e indicar o livro que a gente falou aqui no episódio, que é Apologia à História, né? Ó, todos esses nomes. Eu conheço como Apologia à História, Introdução à Historiografia, que é o livro da Jorge Zahar, né? Que é da edição da Jorge Zahar, do Mark Bloch. É interessante, vocês vão sentir um peso no coração quando você chegar no final desse livro, porque ele não tá terminado, simplesmente, né? Ele taca a pau ali nos positivistas, vai falando sobre todo esse puxão de orelha que a Tupá conversou com a gente aqui, e no final você sente aquele peso que você sabe já o que vai acontecer, né? Mas é isso. Inclusive, Mark Bloch joga várias vezes no livro casualmente coisas do tipo, na outra guerra eu conheço não sei o quê, o que significa que ele está em uma guerra, porque ele está citando a outra guerra, né? É isso. Mari, tem indicação? Indicação e beijos. Tenho indicação, beijos para todos, museanders. Mas indicação, a primeira é: visitem o MUBE3, Museu da Bolsa, pessoal aqui de São Paulo. E eu digo isso não só por também ser puxa-saco, mas porque nessa conversa aqui a gente falou da Eufrásia, né, e das conexões todas, e puxando a última fala da Tupá sobre o encantamento e o museu também ser esse espaço de alumbramento do sonho, do imaginável, o imaginário, enfim. A gente tem uma parte lá no museu que conta um pouquinho da história das pessoas que fizeram parte da história que compõe o museu, né? As pessoas que trabalharam no Pregão Viva Voz. Então é um museu que tem uma perspectiva um pouco histórica sobre o mercado de capitais, sobre, enfim, economia e processos aí que influenciam tudo isso. A gente tira tanta coisa da nossa cabeça, né? A gente inventou dinheiro, gente. É tipo isso. Enfim. E aí, pensando ainda nisso do alumbramento, do sonho e tudo mais, recomendo 2 leituras muito interessantes. Uma que é O Gozo Intelectual, e eu vou pegar o nome do autor aqui, porque eu esqueci. Ele é o George Wagensberg. E é curioso porque ele é diretor de um centro cultural. Deixa eu pegar aqui. Chama Cosmocaixa. É como se fosse uma obra social / cultural, como se fosse um centro de ciências. E ele é diretor desse lugar. E o doido ele é doutor em física e professor de teoria dos processos irreversíveis na Universidade de Barcelona. Então, ele é um cara das exatas, né, da física, e ele é diretor desse espaço visitável que funciona como um espaço de experiências, né? Lendo o livro me faz pensar num museu de ciência e na experiência que a gente tem, né? Algo parecido. E ele fala sobre o gozo intelectual e tem a ver com o que a gente conversou agora há pouco. A outra leitura é o Homo Ludens, do Huizinga, que vai dizer um pouquinho também dessa última frase aí, dessa última parte que Tupá comentou, sobre ele diz que nós somos seres lúdicos, né? Então antes, como se a ludicidade fosse um componente inerente do que é ser humano. Então, a gente não se dissocia disso em nenhum momento, assim, apesar da gente querer ser racional e tudo mais, a ludicidade para esse livro aí, ela se manifesta quando a gente menos espera e menos controla, até como um componente da cultura em si, né? Cultura do conceito, cultura, né? E da prática cultural também. Então, são referências que eu uso, né, no mestrado, por isso eu tenho o nome aqui na cabeça. E aí essas são as minhas dicas. MUBE3, O Gozo Intelectual e Homo Ludens. Os 2 últimos são livros. Vamos indicar também o Funes, o Memorioso. Vamos lá. Tupá, suas indicações aí, ou beijos também, tudo que você quiser. Posso mandar? Eu vou mandar beijos pra equipe lá do TCU, que eu morro de saudade de trabalhar com eles. Eu tô perdidamente apaixonada. Eu gosto muito de sala de aula. Eu fico muito feliz dando aula, mas eu tenho saudade também de trabalhar no TCU. Era uma delícia trabalhar com o pessoal.
legal. A Rosana é uma pessoa incrível, mas todo mundo lá é incrível também. O pessoal da museologia que permitia que eu ficasse no laboratório delas antes de ser... Estão fazendo laboratório novo, né? Mas na salinha antes, a salinha da museologia, elas deixavam que eu ficasse lá, ou que eu ajudasse numa coisa ou outra. Os trabalhos que a gente fez junto, eu nem falei, mas a gente fez, por exemplo, um trabalho de tentar identificar se uma peça, que é uma roupa do Rui Barbosa, seria original ou não. Eu acho que não. Mas assim, enfim, faz todo o trabalho. Então a gente trabalhando junto no laboratório e tal. Eu adoro essa parte de laboratório. Eu sei que eu fiz história, mas eu realmente gosto dessa parte. Eu quero indicar o livro da Eneida, o A Mulher e a Casa, que é um livro bem gostoso de ler, e livro de literatura brasileira, sobre história brasileira, sobre museu brasileiro, né? Tudo nesse meio mundo. E eu tendo a não indicar muito, fico um pouco de vergonha de indicar coisas que eu fiz, mas como eu já citei, eu vou indicar para as pessoas assistirem sim os vídeos que a gente gravou, os vídeos educativos que a gente fez pro Museu Casa da Era, em parceria com eles, né? Então conta a história da Eufrásia, conta um pouquinho de como que as mulheres se vestiam em 1860, mostra um pouco na prática como que era usar aquelas saias gigantes com aquele coisa redonda e tal. É bem legal, obviamente eu sou, né? E eu vou recomendar para as pessoas conhecerem tanto o Instagram do Centro Cultural TCU quanto as exposições virtuais, especialmente a exposição da saúde, que é o Percursos da Saúde no Brasil. Elas estão acessíveis virtualmente, então você pode visitar de qualquer lugar do mundo. E foi um trabalho feito com muito carinho, em um momento muito difícil, né? E é um trabalho que conta a história do SUS. E o SUS é um patrimônio tão maravilhoso e foi muito especial poder contar a história do SUS a partir de uma perspectiva do TCU, mas a gente conta muito a fundação do SUS. A gente tem desenho do Sérgio Arouca, então a gente tem um cartoon do Sérgio Arouca, ele é fofíssimo. Tem um cartoon da Isabel Santos, que foi outra pessoa muito importante para a criação do SUS. A gente tem um cartoon dos dois. Então, enfim, para as pessoas conhecerem. O Centro Cultural sempre tem alguma coisa nova, né? Alguma exposição nova. E a exposição da saúde que tá lá, eu sei, se eu não me engano, eu acho que eles estão para mudar a exposição no museu. E provavelmente vai entrar, acho que uma exposição dos 130 anos do TCU. Inclusive, quando o TCU fez 130 anos, a gente fez um livreto, um livrinho mesmo, contando, a cada década a gente escolheu uma peça do museu para contar alguma coisa sobre aquela década. Então a gente tenta para as pessoas terem uma noção um pouco do tipo de coisa que tem no acervo do TCU. E tá disponível online também para fazer download, enfim, fica à vontade. Na exposição da saúde tem livro-jogo para as pessoas jogarem. É livro-jogo daquela clássico tipo RPG, que você fala, se você faz tal coisa, vá para a página tal. Enfim, tem bastante material educativo legal para as pessoas terem acesso. Eu vou mandar 50 mil links. Manda os links aqui, porque até meu WhatsApp começar a achar que você é spam. Vamos lá. Mas é isso. E aproveitando aqui que a Tupá falou bastante de costura histórica aqui, um beijo também pra Pauline, né, a modista do Esterro, né, tá? Vai ter seu modistozinho agora, né, vai ter o filhinho agora. Eu também um beijo pro senhor modisto lá, acompanha o canal da modista, gente, maravilhosa. Ela tá lançando um curso agora, a gente tá gravando aqui em janeiro, sobre depilação. Ela lançou um vídeo longo sobre depilação, que vale muito a pena assistir, e ela iniciou uma escola de costura histórica. Isso. Brasileira, então, com vários cursos diferentes lá, é bem legal pra acompanhar. Sim, e a gente tem um episódio sobre costura histórica aqui na Museando com ela, gente. Então, também é um dos mais ouvidos que a gente tem. E é isso, e também um beijo pro pessoal do Mundo Freak, que me surpreendeu em ser, na minha retrospectiva do Spotify, ser o meu terceiro podcast mais ouvido. Eu olhei assim, como assim? Eu ouço tanto, mas... Capirotagens. E é isso, gente. Então, muito obrigado por você que ouviu a gente até aqui agora. A Tupá, ela já participou de um Medievalíssimo quando ele era da Clio, e participou também de um ClioCast, e agora é o terceiro, então pela regra, você tem direito a escolher uma música pra gente encerrar. Eu que escolho a música? Eu esqueci de te avisar isso, mas muito bom. Você escolhe aí a música. Escolhe uma música aí. Eu vou escolher uma música da Deolinda, que é uma banda portuguesa que eu gosto. Eu chamo de MPP, música popular portuguesa. É um nome que eu mesma dei, né? Faz sentido. É uma das bandas que eu gosto bastante. Eles não estão mais ativos, mas eu gosto bastante. Eu tô só pensando qual das músicas eu vou escolher. Rapidão. Você me pegou? Não, tá. Então eu vou fazendo... A gente sempre tem uma despedida, que eu agradeço a todo mundo que participou, então eu vou começar agradecendo a Mari. Então é isso, gente.
a Tupá, enquanto a Tupá pensa aqui na música. Mari, muitíssimo obrigado por gravar esse episódio que a gente hoje, o episódio pra voltar com tudo em 2023, esse ano que promete. É sempre uma honra estar aqui com o Gustavo, com os Museanders e nossos dados. Muito obrigado, Tupá, por estar aqui de novo. E muito prazer, não a conhecia. E espero que a gente possa conversar sempre e mais sobre vários assuntos. Muito, muito obrigada. E é isso, e muito obrigado também, Tupá, por inaugurar esse ano 2023 com a gente aqui. E obrigadíssimo, foi um episódio maravilhoso aqui. Eu que agradeço vocês me receberem aqui e falar de museu, que é realmente, né, depois de trabalhar quase 4 anos no museu, acho que a gente, né, tem uma certa experiência aí já pra falar, já pode gostar muito. E eu consegui escolher uma música chamada Fom Fom Fom. Olha a banda filarmónica tocar na minha rua. Vai na banda, oh meu amor, a soprar a sua tuba. Ele já tocou trombone, clarinete e ferrinhos. Olha só, que é uma música da Deolinda, que foi a primeira música que eu ouvi desse grupo. E é uma música engraçadinha. A Deolinda tem uma coisa que eu gosto muito em música, que é de não se levar tão a sério. Então é sobre uma moça que se apaixona pelo moço que toca tuba. E daí as pessoas falam que tuba não é romântico. Como que ela gosta do moço que toca tuba? Porque afinal ele faz fom, 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 não é uma coisa romântica. Mas ela se apaixona pelo moço que toca tuba. Gente, maravilhoso. É a música encerramento hoje. E é isso, Museander, muito obrigado por ouvir a gente hoje, episódio aí. Já a 15ª vez que eu falo aqui que é um episódio maravilhoso. E a gente espera daqui 15 dias, na terça-feira, a gente está sempre aí. E a Clio volta esse ano também com muitas novidades. Então ajudem a gente aí nessas novidades. E é isso. O museu, os historiadores e a história e a museologia seguem vivos. Um beijo. E cá dentro sou um sino. No meu peito, fom, 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 a tua beca me dá ritmo. Gozam as minhas amigas com o meu gosto musical, que a cena é eletroacústica e a moda experimental. E nem me falem do rock, dos samplers e discotecas. Não entendo hip hop e o que é top é uma seca. Toda a gente fom, 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 só Deus dizem o que eu digo. Que tuba fom, 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 tem tão pouco romantismo. Mas eu toco a fom, 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 e às vezes não me domino. Mando todos fom, 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 que ele vai ficar comigo. Mas ele só toca a tuba. E quando a tuba não toca, dizem que ele continua, que em vez de beijar ele sopra. Toda a gente fom, 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 só Deus dizem o que eu digo. Que tuba fom, 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 tem tão pouco romantismo. Mas eu toco a fom, 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 é a fanfarra que eu sigo. Se o amor é fom, 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 que se lixe o romantismo. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!